No lume da fogueira, numa noite de forró, é terra e chão e pó. Se amam como estrelas do azul do arrebol. Paixão, acesa como a luz do sol. No lume da fogueira. Segunda-feira, no lume da fogueira. Hoje nós vamos ter aula de gramática, certo? Vamos lá comigo. Gramática 22/6/2020. O que nós vamos estudar hoje, pessoal? Artigo, tá certo? Já abram aí no livro de gramática de vocês, tá? Esse daqui, tá? Quarto ano, na página 124, tá certo? Mas, tia, o que é o artigo? Vamos para as definições. Artigo é a palavra que precede o substantivo determinando ou indeterminando-o, certo? Os artigos são o, a, os, as, definidos, tá? Uma, uns, umas. Indefinidos. Os artigos, eles são definidos e indefinidos, certo? Determinando-o, definidos. Ou indeterminando-o, indefinidos. Certo, meus amores? Na página 124, a gente tem assim, já na primeira questão, leia. Eu vi uma abelha no nariz da vovó. A abelha olhou, não picou, pois teve dó. Então, leia e complete. A, nós temos aqui já. A abelha, o nariz. Aí tá faltando aqui, vovós e narizes. Então, eu vou completar com um artigo, com um artigo definido, certo? As vovós, os narizes, certo? Artigo definido. Esse aqui é o artigo. E as palavras abelha, nariz, vovós e narizes são os substantivos que precedem, que vem antes, certo? Na segunda coluna tem assim, uma abelha, um nariz, vovós, narizes, o substantivo. E aí eu vou completar com os artigos que estão faltando. Artigos agora indefinidos. Umas vovós, uns narizes, certo? E embaixo a gente tem o quê? O conceito de artigo, que eu já falei, né? É a palavra que precede o substantivo determinando-o ou indeterminando-o, certo? Os artigos são o, a, os, as, uma, uns, umas, certo? Vamos para a página 125 que tem assim. Segunda questão. Leia. Chame o garçom da mesa 12, por favor. O Guto. Chame um garçom, por favor. Um garçom? Qual? Aí na letra A tem assim. Complete com o artigo destacando o primeiro quadrinho e responda. Aí vamos lá. O garçom. Sabe quem é o garçom? Sim. Escreva o nome dele, Guto, certo? Aí, o artigo o é o artigo definido, certo? Letra B tem assim, complete com o artigo destacado no segundo quadrinho e responda. Aí ele diz assim, um garçom, sabe quem é o garçom? Não. Sabe qual é o nome dele? Também não, certo? Aí, o é o artigo indefinido, certo? Na letra C tem assim, o artigo destacado precede o substantivo determinando quem é no primeiro quadrinho ou no segundo quadrinho. Ele determina onde? Ele determina no primeiro quadrinho, o, certo? O artigo definido o, certo? Então, a gente já tem aqui, que inclusive eu já coloquei, no quadro já falei já no início da aula, os artigos podem ser artigos definidos e artigos indefinidos. Quais são os artigos definidos, meus amores? O, a, os, as. E os indefinidos, uma, uns, umas, certo? Agora, vocês vão realizar as atividades das páginas 126, 127 e 128, tá bom? 128 e 129, certo, pessoal? Perdão. Vocês vão realizar as atividades das páginas 126, 127, 128 e a 129, certo, meus amores? Eu vou dar um tempinho e a gente volta já com as correções, tá certo? Забуду и моя любимая моё, твоё имя и моя любимая моё. Meus amores, voltando agora com as correções, certo? Então vamos lá. Na página 126, tem a primeira questão que diz assim, leia. O quarto estava escuro, escuro de arrepiar. Os livros, as bonecas e todos os outros brinquedos tinham virado um breu. Era um pretume só. Apesar do medo, Gabi estava cada vez mais fascinada. Esticou os braços para a frente e ficou andando com cuidado. Tropeçou em um brinquedo no meio do caminho, mas endireitou o passo e não caiu. Tateando a cama, caminhou ao lado dela até alcançar a janela.
empurrou a janela com força, expulsando de uma vez por todas o medo. A claridade foi tanta que por alguns segundos ela não enxergou nada. Aí tem assim, circule no texto os artigos indefinidos. Quais são os artigos indefinidos, pessoal, que vocês vão circular agora? A gente tem no segundo parágrafo, quando ele diz assim, era um pretume sol. É o primeiro artigo que vocês vão circular. O primeiro, artigo indefinido, tá lá no segundo parágrafo. O próximo artigo tá aqui no quarto parágrafo. Tropeçou em circula aqui, brinquedo, substantivo, né? Aí o próximo diz assim, o quinto parágrafo, empurrou a janela com força, expulsando de uma vez, artigo indefinido, uma. Então, quais são os artigos que vocês vão circular agora? E uma, certo? Questão 2. Complete com os artigos definidos do texto. Veja o exemplo. Aí nós temos aqui duas colunas. Os artigos definidos, os substantivos, certo? Aqui do mesmo jeito, os artigos definidos e os substantivos. Então, vamos lá. Aí aqui os substantivos quais são? Livros, bonecas, brinquedos, braços e passo. Então, os livros, as bonecas, os brinquedos, os braços, o passo. Aqui na outra coluna tem aqui. Frente, cama, janela, medo, claridade. A frente, a cama, a janela, o medo, a claridade. Então, nós temos aqui, eu já coloquei aqui, ó. Os, as, o, a, o, a. Todos artigos definidos, certo, meus amores? Da 127, questão 3, lá em cima diz assim. Dê nome às figuras escrevendo um artigo no singular e no plural. Letra A. Complete com o artigo definido antes de cada palavra, antes de cada substantivo. Então, vamos lá. Na letra A tem as bandeiras, o grilo, os patos, a casa, certo? Na letra B, coloque o artigo indefinido antes de cada palavra. Então, um cachorro, uns livros, uma cadeira, umas tesouras, certo? Questão 4. A. O anel do modelo abaixo. B. Um anel qualquer. Então, você vai desenhar aqui um anel, um modelo de anel aí que vocês quiserem. Então, vamos lá. A. O anel do quadro A ficou igual ao anel do quadro B? Claro que não, pessoal. Lógico que não. Vocês vão marcar o quê? Não. Certo? Página 128, letra B, tem assim. Agora complete. Em A, você desenhou o anel do modelo, isso é, o anel determinado. Então, o O é um artigo definido, certo? Em B, você desenhou um anel qualquer. Então, é um artigo que indefinido. Deixa eu colocar aqui. Faltou artigo indefinido, certo? Questão 5. Certa vez, um lobo sedento estava bebendo água em um riacho. O rio de águas cristalinas corria serra abaixo calmamente. Logo em seguida, chegou um cordeirinho e parou bem lá embaixo para beber. Assim que o lobo viu o cordeirinho, arreganhou os dentes e em tom áspero gritou: como você tem a ousadia de sujar a água que eu bebo? Aí faça a correspondência com um artigo destacado. Então nós temos aqui 3 colunas. A primeira coluna é um lobo, um riacho, um cordeirinho. Aí embaixo, o lobo, o riacho, o cordeirinho. Gente, um lobo, um riacho, um cordeirinho é o quê? Artigo indefinido. Então, artigo indefinido. E o que é o artigo indefinido? Refere-se aos substantivos de modo indeterminado, pois é a primeira vez que eles aparecem no texto. Então, é um lobo, um riacho, um cordeirinho, artigo indefinido e o conceito de cima, certo? Aí embaixo, o lobo, o riacho, o cordeirinho, ele é o quê? Artigo definido. E qual é o conceito do artigo definido? Refere-se aos substantivos de modo determinado, pois eles já foram citados anteriormente no texto, certo? Vamos para a página 129 que diz assim, leia. Gosto do sol porque ele tem calor, e do arco-íris porque ele tem cor, da lua e das estrelas porque dão luz para a escuridão, da chuva que vem do céu porque lava o mundo e molha o chão. Daí as plantas podem crescer e os animais podem comer, os rios e o mar podem encher e as pessoas podem viver. Então vocês vão circular aqui na letra A, circule no texto os artigos. Aqui só tem artigo definido. Então, aqui, o mundo, ó, e o
e molha o chão. Certo? Daí as plantas podem crescer e os animais, circula, podem comer os rios e o mar podem encher e as pessoas podem viver. Então, as, os, as, certo? Aí diz assim, letra B. Agora copie do texto os artigos com seus respectivos substantivos. Então, nós temos aqui o mundo, o chão, as plantas, os animais, os rios, o mar, as pessoas, certo? Item C. Complete o final do texto substituindo plantas, animais, rios, pessoas por planta, animal, rio, pessoa. Aí diz assim, ó. Daí a planta pode crescer e o animal pode comer. O rio e o mar pode encher e a pessoa pode viver, certo? Letra D. Os artigos permanecem os mesmos ou sofreram mudança? Você sabe explicar por quê? Vamos lá. Os artigos sofreram mudanças para o a fim de combinar com os substantivos que mudou. Por quê? Porque aqui, pessoal, nós tínhamos as plantas, os animais, os rios, as pessoas estavam no plural, certo? Então, houve a modificação para a planta, o animal, o rio, a pessoa. Certo, amores meus? Por hoje é só, amanhã a gente tem aula de geografia, tá certo? Cheiro, até amanhã.